ele deixou mais de desenhar, porque já era um desejo. Não existia fotografia, eu vou fazer a fotografia real no momento. E quantas pessoas que estão aqui que são bons em desenhos, porque desenhar também é um jeito de fotografar. Eu escrevi no meu mestrado fotografias e fotografias, porque muitas vezes era nesse desenho indígena que fotografava a família, desenhava a família, depois vem desenhando Naruto, Goku, um tanto de desenho também da televisão. E quando nos pensa nesse lugar, não existe problema, e na verdade eu tenho muito orgulho. Quando eu entrei na escola indígena em 1996, eu estudei a primeira e segunda série debaixo do pé de árvore. E depois, quando eu fui dar aula de cultura para os estudantes do ensino médio, ele falava: tia Célia, os meninos lá do Instituto Federal estão dizendo que minha escola é fraca, porque eu não aprendi sobre raiz quadrada ainda. Aí eu falava: você pergunta para ele se ele sabe as fases da lua, a lua para plantar mandioca. Pergunta para ele se ele sabe a velocidade da física na flecha. Pergunta para ele se ele sabe a geometria da matemática na pintura corporal. Eles falaram que não. Então fala para ele que a escola dele é fraca. Porque eu nunca usei raiz quadrada para ir no mercado. Mas a comunicação indígena tem sido exatamente esse jeito. Porque comunicar fica parecendo que é só ter uma câmera na mão. Comunicar é quando eu cheguei lá no Pajé Vicente, ainda no período da graduação, e eu fui tratar de pintura corporal e espiritualidade. E aprendi na universidade que tinha que ter um roteiro de perguntas. E quantos de nós, comunicadores indígenas, uma pessoa mais velha, não vai responder pergunta? Porque eu descobri que as perguntas não exatamente respondem necessariamente somente com resposta. Às vezes a maior resposta de uma pergunta é uma nova pergunta. E eu fiquei frustrada porque eu perguntei para o Pajé como que era a importância da pintura corporal e espiritualidade. E aí ele falava: sim, é importante. Não, é verdade. E aí eu falei pro meu irmão: nossa, ele só respondeu isso. Como é que eu vou transcrever se ele não conseguiu falar pra mim? E um dia ele falou: olha, você tá pintando, vai lá em casa me pintar. E eu falei: nossa, eu perdi meu tempo, eu só queria entrevista. E aí eu pintei ele falou: ó, se você estiver preparada para aprender, você tem que desligar a câmera, para de gravar e para de escrever. Naquele momento eu me senti armada ou desarmada. Porque segurar a mão na câmera é importante no celular, eu tenho falado muito isso, mas nós povos indígenas, comunicador indígena, tem um olhar de caçador, e nós não podemos perder o olhar de caçador, porque quando nós estamos aqui na tela, o maior jeito dos povos indígenas enxergar é porque a gente enxerga não é só com o olho aberto, a gente enxerga, sente daqui, sente daqui, sente daqui, e por muitas vezes a era digital nos coloca só para enxergar este lugar aqui. Eu fiquei curiosa, Facebook é face do livro. Eu falei, poderia ser face da terra para os comunicadores indígenas. Instagram é como uma comunicação mais instantânea. Instagram, que comunica rápido. Mas que poderia ser como a velocidade de uma flecha, rápida. Deixa eu perguntar aqui, como você faria uma pessoa que tivesse um tempo muito curto falar da importância da crise climática em um Twitter? O que você falava para ele no Twitter? Levanta aí e fala. O que se pode fazer com uma pessoa que está trabalhando, está em tempo curto, ratito, e se tem que falar com ela a importância da questão ambiental pela crise climática? 1 segundo, 30 segundos, que se habla em 3 palavras.